Bom dia, Val. Bom dia, Betinha, Silvana. Bom dia, irmão Roseno, Odete. Bom dia, Lisa, Fabiano. Bom dia. Como é que tá o som aí? O som tá chegando bem aí? Tá sem som? O som tá ruim? Estão me ouvindo bem aí? Ok? Bom dia, Isa, Dilene, Maria Pecli, Lecione. Ok. Bom dia, Diva, Espíndola, Aurilena, Silamar. Oi, irmã Terezinha. Bom dia, minha irmã. Como é que tá a mãezinha aí em Vitória? Bom dia, Gabriel, meu discípulo, Leila, Tiago. Bom dia, Kátia, Bete. Bom dia para vocês. Desilda, lá de Aperibé. Bom dia, minha irmã. Que bom tê-la aqui com a gente, viu? Bem, meus irmãos, nós queremos falar sobre fofoca. Isso mesmo. Hoje o assunto é fofoca. Um outro nome é maledicência, não é? E tem um nome mais na moda hoje, que é fake news. Alguém tem feito fake news a seu respeito? Alguém tem fofocado aí a seu respeito? Então este é o assunto. Eu já quero convidar você para abrir a sua Bíblia, por favor, na carta de Tiago, capítulo 3, por favor. Dá uma corridinha lá, pega a sua Bíblia, abra a sua Bíblia, por favor, nesse texto, Tiago, capítulo 3. Tiago, capítulo 3, tá bom? Bom dia, Lara, bom dia, Yara, Sidney, Isabela, sejam bem-vindos. A Bete é da região serrana de Macaé. Muito bem, seja bem-vinda. Graciele, seja bem-vinda, Graciele. Então, já pegaram a Bíblia lá? Tiago, capítulo 3. Tiago, capítulo 3. A partir do verso 1. Tiago, capítulo 3, a partir do verso 1. E eu vou ler. Meus irmãos, não sejam muitos de vocês mestres, pois vocês sabem que nós os ensinamos, que os que ensinamos seremos julgados com maior rigor. Todos tropeçamos de muitas maneiras. Se alguém não tropeça no falar, tal homem é perfeito, sendo também capaz de dominar todo o seu corpo. Versículo 3. Quando colocamos freios na boca dos cavalos para que eles nos obedeçam, podemos controlar o animal todo.
Tomem também como exemplo os navios. Embora sejam grandes e impelidos por fortes ventos, são dirigidos por um leme muito pequeno, conforme a vontade do piloto. Versículo 5. Semelhantemente, a língua é um pequeno órgão do corpo, mas se vangloria de grandes coisas. Vejam como um grande bosque é incendiado por uma simples fagulha. Assim também a língua é um fogo, é um mundo de iniquidade. Colocada entre os membros do nosso corpo, contamina a pessoa por inteiro, incendeia todo o curso de sua vida, sendo ela mesma incendiada pelo inferno. Toda espécie de animais, aves, répteis e criaturas do mar doma-se e tem sido domada pela espécie humana. A língua, porém, ninguém consegue domar. É um mal incontrolável, cheio de veneno mortífero. Com a língua bendizemos o Senhor e Pai, e com ela amaldiçoamos os homens, feitos à imagem e semelhança de Deus. Da mesma boca procedem bênção e maldição. Meus irmãos, não pode ser assim. Não pode ser assim. Veja bem, eu quero destacar o versículo 6. Você que chegou agora, nós estamos lendo carta de Tiago, lá para o finalzinho do Novo Testamento, capítulo 3, de 1 a 10. Tiago 3, de 1 a 10. Por favor, se puder, pegue a sua Bíblia e acompanha com a gente. Eu quero dar destaque apenas o versículo 6. Assim também a língua é um fogo, é um mundo de iniquidade, colocada entre os membros do corpo, contamina a pessoa por inteiro, incendeia todo o curso de sua vida, sendo ela mesma incendiada pelo inferno. Que coisa, né? Eu tenho dito para vocês que Tiago, ele é um teólogo prático, não é? Nós já aprendemos com ele aqui em lives anteriores sobre a ira, não é? A questão da provação, tentação. Já passamos por esses caminhos, já aprendemos tantas coisas com Tiago. E agora Tiago aqui, ele fala de uma maneira muito veemente, muito incisiva, prática, acerca do poder da língua, não é? O poder da fofoca, o poder da maledicência, o poder da fake news, não é? Alguém disse que quem faz fofoca é mulher, o homem fake news. Deixa isso para lá, não é? Isso é mais uma fofoca. É mais uma fofoca, né? Fofoca mata. Fofoca mata. Fofoca é uma praga. Maledicência é uma praga. Isso prejudica enormemente as relações interpessoais. Não é? Quantas pessoas hoje vivem magoadas, ressentidas por causa da fofoca? Quantos relacionamentos foram
quebrados, né? Por causa da fofoca, né? Quantos casamentos terminaram, sucumbiram por causa também da fofoca, não é verdade? Eu me lembro, há muitos anos atrás, eu estava em Itaperuna, e ali nas mediações do Shopping do Pão, eu encontrei com a minha irmã Shirlene, a minha irmã do meio, né? E ali nos abraçamos, nos beijamos, e eu perguntei para ela: onde você está indo? Ah, estou indo tal lugar, assim, assim. Ah, eu vou descer também, vamos juntos. Aí eu desci ali, aquela alameda, abraçado com ela. Quando ela chegou em casa, a primeira coisa que o marido dela perguntou e disse: você foi em Itaperuna hoje? No centro hoje? Sim, fui. Né? Você encontrou alguém lá? Andou de braços dados com alguém lá? Sim, andei. O Jeová, meu irmão. Antes da minha irmã chegar em casa, alguém já tinha falado para o meu cunhado que minha irmã estava andando de braços dados com um homem lá no centro da cidade. E esse homem era eu, não é? Veja bem como é que a notícia corre, não é? Será que aquela pessoa que falou para o meu cunhado, ela estava bem intencionada? Essa pessoa era zelosa com relação ao casamento do meu cunhado? Eu tenho minhas dúvidas. Eu tenho as minhas dúvidas, não é? Fofoca é uma palavra possivelmente de origem africana. A palavra fofoca vem da palavra remexer. Remexer. Então, fofocar é remexer a vida alheia, como aquele que remexe a lata do lixo, com a diferença que não procura o que serve, mas o que não presta. Isso, meus queridos, é fofoca. A fofoca é como um fruto, porque a pessoa se apropria de uma história de vida que não é a sua, não é? No entanto, em lugar de fofoca, devíamos preferir a palavra maledicência, porque é uma palavra que aparece nas Escrituras, que é a mesma coisa. Mas a maledicência, ela tem na sua etimologia com o ato de maldizer, né? Maledicência é o ato de maldizer. Maledicência não pode ser apenas um passatempo, como insinuam algumas publicações especializadas em disseminá-la, porque a maledicência é perigosa. Como disse há pouco, a maledicência mata. A maledicência destrói, porque é uma invasão de privacidade alheia, não é? O maledicente, ele compartilha notícias falsas ou verdadeiras sobre pessoas que não aprovariam a maioria delas, não é? Mesmo que seja uma verdade, nem toda verdade deve ser dita, nem toda verdade deve ser compartilhada, nem toda verdade dita fará bem à pessoa que a ouvir, não é? Há coisas que nós não devemos dizer,
Há coisas que devemos dizer, mas na hora certa, com a pessoa certa, sempre na intenção de edificar a vida da pessoa, não para causar desassossego, ou tristeza, ou desconfiança a outra pessoa, não é? Escutar maledicências é ser cúmplice no assassinato do outro. Como diz a Bíblia, andar como mexeriqueiro é atentar contra a vida do próximo. Está lá em Levítico, capítulo 19, versículo 16. Levítico foi um livro escrito por Moisés. Moisés viveu cerca de 1.200 anos antes de Cristo. Desde o passado, a fofoca já existia, a maledicência, a fake news. Aqui na versão revista e corrigida, aparece a palavra mexeriqueiro, aquele que fica dando notícias, não é? É pecado ouvir fuxico, é pecado passar adiante uma informação não autorizada. Agora uma palavra para os discipuladores da nossa igreja, não é? Quantas coisas nós, discipuladores, ouvimos de nossos discípulos. E uma das regras básicas, né, do discipulado é aprender a ouvir, sem julgar, sem censurar, e também jamais repassar a informação. Jamais contar para outra pessoa aquilo que o seu discípulo segredou a você. Falando em segredar, diz que tinha 2 crentes pentecostais, não é? Que gostavam de orar no monte, e um dia o pastor de uma certa igreja orientou que um deveria segredar para o outro a sua fraqueza, para que um orasse pelo outro, para que a fraqueza fosse vencida. Então, 2 irmãos daquela igreja, que já costumavam orar no monte, resolveram subir ao monte naquele dia, para que houvesse confissão de pecados, para que um contasse para o outro a sua fraqueza, né? Aí um falou assim para o outro: pode contar primeiro. Não, conta você. Não, conta você. Aí um irmão é mais humilde e muito sem graça, mas quebrantado, e disse: olha, meu irmão, eu vou abrir meu coração para você. A minha maior fraqueza, a minha maior fortaleza é mulher. Eu não posso ver uma mulher, eu não posso ver um rabo de saia, não é? Essa é a minha fraqueza, né? Aí o irmão que o ouvia disse: rapaz, isso é muito grave, né? Tenha cuidado com isso, rapaz. Aí aquele irmão falou assim: e agora, e a sua fraqueza? Rapaz, a minha fraqueza é que eu sou fofoqueiro. A fofoca é a minha fraqueza. Eu não consigo guardar segredo. Aí aquele irmão que gostava de um rabo de saia pensou: eu estou frito, né? Estou acabado, porque vai contar para todo mundo acerca da minha fraqueza, não é? Jamais contemos para quem quer que seja a fraqueza,
do nosso discípulo, não é? Jamais, nem para aquela pessoa que você mais ama, mais confia, nem para sua esposa você deve contar, nem para o seu marido, nem para o seu amigo mais íntimo, nem também para o seu discipulador. Você não deve contar aquilo que o seu discípulo segredou a você, a menos que ele autorize. A menos que ele autorize, não é? E nós sabemos, irmãos, que com a proliferação da internet, não é? Há um outro tipo de maledicência que vem no reencaminhamento de notas, notícias, não é? Às vezes a pessoa passa uma notícia e coloca assim, eu não sei se é verdade, né? Pelo sim, pelo não, eu estou encaminhando para você aquilo que eu recebi. Olha, querido, se você não sabe se é verdade, é preferível você não encaminhar. Eu já cometi esse erro muitas vezes. Eu confesso aqui o meu pecado. Já cometi esse erro de encaminhar algo que eu achava que era verídico, que eu achava que era verdadeiro. Depois eu descobria que era uma fake news, não é? Então eu fui me policiando, não é? Me policiando. Com essa pandemia aí, não é? Quantas fake news, política, não é? Estamos agora num ano de eleições municipais, não é? Mais de 5.000 municípios em toda a federação. Quantas fofocas, maledicências, fake news estão rodando por aí, não é verdade? Eu quero dar uma palavra para você que é membro de nossa igreja, meu irmão, minha irmã. Tenha muito cuidado com isso, não é? Ficar mandando áudio para os outros. Paciência, meu irmão, minha irmã. Essa pessoa vai mandar o seu áudio para outra pessoa, e aquela vai mandar para uma outra pessoa. E você vai se queimar com isso. Vai se queimar com isso, não é? Já está aí no Facebook, no WhatsApp, o disse-me-disse acerca desse ou daquele candidato. Para com isso. O que você ganha com isso? O apóstolo Pedro, ele cita um salmo dizendo: se você quer viver bem com todo mundo, refreia a sua língua. Quer viver bem com as pessoas, quer ser feliz, diz Pedro, refreie a sua língua. A nossa irmã Amanda Ramos, a nossa psicóloga aqui da igreja, ela falou uma frase em uma de suas aulas que eu nunca esqueci. Ela falou que nós somos servos do que calamos e escravos do que falamos. Você é escravo do que fala e servo do que cala. Guarde isso. Você falou, você se torna escravo do que você disse, do que você falou, do que você comentou. Você se torna escravo. É uma prova contra você mesmo, não é? E fofoca na Bíblia, como vimos aqui em Tiago 3, de 1 a 10, é algo gravíssimo, muito grave, não é? Muito grave mesmo. Deixa eu ler um texto com você. Se você puder abrir sua Bíblia aí, faça isso, por favor. Lá em Provérbios, capítulo
meia dúzia. Abre lá, por favor. Provérbios, meia dúzia. Abra lá, por favor. Provérbios, capítulo 6. A partir do verso 16. Provérbios 6, 16. Há 6 coisas que o Senhor odeia, 7 coisas que ele detesta: olhos altivos, língua mentirosa, mãos que derramam sangue inocente, coração que traça planos perversos, pés que se apressam para fazer o mal, testemunha falsa que espalha mentiras, aquele que provoca discórdia entre irmãos. Veja bem, olha que Salomão diz 6 coisas que Deus, o Senhor, odeia, e a 7ª ele detesta. Acompanha comigo. 6 coisas ele odeia, a 7ª é a pior. Salomão diz que Deus detesta. Vamos lá? Primeira coisa: olhos altivos, olhos orgulhosos. Segunda, língua mentirosa. Deus odeia a língua mentirosa. Terceira coisa que Deus odeia é mãos que derramam sangue inocente. Quarta, coração que traça planos perversos. Quinto, pés que apressam para fazer o mal. E a 7ª coisa que Deus detesta está no versículo 19. A testemunha falsa que espalha mentiras e aquele que provoca discórdia entre irmãos. Aquele que provoca discórdia entre irmãos. A palavra de Deus diz que Deus detesta isso. Deus detesta. Não é uma palavra forte? Você não concorda comigo? Deus detesta isso. A pessoa que semeia contenda entre irmãos, a pessoa que provoca briga entre amigos, entre parentes. Veja só no versículo 14 do mesmo capítulo 6 de Provérbios, verso 14. Diz assim: tem no coração o propósito de enganar, planeja sempre o mal e semeia discórdia. Está aí o texto da palavra de Deus. Não é? Deus aborrece com severidade aquele que vive semeando contendas. Olha que Jesus diz em Mateus 5,9: bem-aventurados pacificadores, porque eles serão chamados filhos de Deus. Filhos de Deus. Meu irmão, minha irmã, seja um pacificador. Um pacificador. Pacificador é aquele que joga água na fogueira. Esse é o pacificador. Alguém chega contando uma fofoca, um disse-me-disse, e você abafa. Abafa. Como diz aí no popular, abafa o caso. Não é? Abafa. Você precisa ser um pacificador, uma pacificadora. Não aquela pessoa que fica replicando aquela notícia. Não faça isso. Né? É muito feio isso, irmãos. Isso não é feio, não. Isso é horroroso. Horroroso. Há muitos anos atrás, de quando em quando, o diabo mandava alguém aqui no gabinete para falar: pastor,
eu ouvi dizer isso e aquilo, eu ouvi dizer que fulano fez isso, que ciclana fez aquilo, papapá, papapá. Irmãos, era um sofrimento, era um sofrimento. Foi até que o Espírito Santo me deu uma ideia. Nós levamos para a Assembleia da Igreja e nós votamos, e está valendo até hoje. Você veio trazer uma notícia, você é o... Se você não viu, se você não é testemunha, não traga. Não traga. Se você diz que viu e não está disposto a testemunhar na Assembleia, fica em silêncio. Não fale com o seu pastor. Aqui a regra é essa. Falou, você está se comprometendo. Falou, vai ter que testemunhar. Ah, pastor, eu vi a fulana adulterando. Você viu? Muito bem, nós vamos levar o desligamento da pessoa do rol de membro da igreja e você vai testemunhar na Assembleia. Não é? Vai testemunhar na Assembleia. Bem, depois que nós votamos isso, reduziu em 95% esse negócio de procurar o pastor para ficar enchendo a minha paciência. Eu sabia que na maioria das vezes era fofoca, era fake news. Não é? Ela tinha ouvido uma outra pessoa falar e ela veio trazendo o recado para mim. E eu, como pastor, ficava doido, ficava angustiado com aquilo. Não é? E ainda o bendito ou a bendita dizia para mim, pastor, olha, eu só vim trazer esse recado, eu não vi, por favor, eu não quero me envolver nisso. Bem, acabou com isso. Você não quer se envolver? Fica quieto. Fica quieto. Não venha falar comigo, porque isso é fofoca, isso é maledicência. Você ouviu dizer, esse negócio de eu ouvir dizer, alguém falar, para mim, não vale, não cola. Por favor, não me procure. Não me procure, eu não quero saber. Você quer ajudar a pessoa? Vá até ela, você mesmo, vá até ela. A Bíblia diz que devemos exortar uns aos outros. Devemos orar uns pelos outros. Não é? E tem gente que é tão cara de pau que chega e conta, pastor, a gente precisa orar por essa pessoa. Misericórdia. Tem gente que consegue fazer fofoca na oração. Você já ouviu isso? Eu tenho certeza que você já ouviu isso. A pessoa vai orar, ó Deus, tenha misericórdia da irmã fulana de tal, porque ela está fazendo isso e aquilo, tal. Mas oração pública. Meu irmão, minha irmã, na oração pública você não pode orar assim, isso é fofoca. Você está fofocando. Deus não gosta de fofoca. Deus não gosta de fofoca. Né? E a igreja também, os servos e as servas de Jesus, os discípulos de Jesus também não gostam de fofoca. Né? Não gosta de fofoca. Quem gosta de fofoca é evangélico. Discípulo e discípula de Jesus não gosta dessas coisas. Né? Não gosta dessas coisas. Não, mas eu tô compartilhando só para a gente orar. Por que você não ora? Ora você na sua casa. Entra no teu quarto, disse Jesus. Fala com o teu pai. Fala com ele, fofoca com Deus. Conta para Deus que você viu. Não é? Conta para Deus. Você não pode contar para os outros. Porque se você contar para os outros, Tiago diz que você incendiou a sua língua no fogo do inferno. Está lá, Tiago 3, versículo 6. Não fique aborrecido comigo, fique aborrecido com São Tiago. É ele que afirmou, a sua língua foi aquecida no inferno. Você é instrumento de Satanás,
o diabo está usando você. Não permita ser usado por Satanás. Não empreste a sua língua para o diabo. Não é? A Bíblia nos diz que devemos proferir palavras temperadas com sal. Devemos proferir palavras que edificam, ok? Fofoca, irmãos, é fofoca quando o sentido é denigrir a imagem da pessoa. Não é? Eu quero perguntar a você nesta manhã, você já foi vítima de fofoca? Eu já fui vítima de fofoca muitas e muitas vezes. Muitas e muitas vezes. Não é? E fazer o quê? E eu vou correr atrás? Eu não. Meu irmão, minha irmã, se você não fez, você vai ficar aborrecido. Por quê? Se você não tem culpa no cartório, por que você vai ficar triste? Não há razão para você ficar triste. Até triste você pode ficar, não é? Mas veja bem, as pessoas, a comunidade sabe quem você é, viu? Não pense você que as pessoas não te conhecem, porque as pessoas te conhecem sim. As pessoas sabem quem você é, viu? As pessoas sabem quem você é. Se você é uma pessoa íntegra, as pessoas sabem. Não é? Há uns dias atrás, eu fui interceptado por uma senhora, parente de um irmão aqui da igreja. Ela me perguntou se porventura algum político tinha me procurado para oferecer alguma coisa, alguma benesse, algum dinheiro. Eu disse não, ninguém procurou. Também, pastor, nunca me procuraram. Sabe por quê, pastor? Porque eles sabem a quem procura. Olha só, uma pessoa não crente, não é? As pessoas sabem quem você é. Você não consegue iludir ninguém. Você não consegue enganar ninguém. Você pode até tentar enganar a si mesmo, mas você não engana as pessoas. Se você é uma pessoa que gosta de fofoca, todo mundo sabe, não é? E às vezes você está perdendo a amizade justamente por isso. Por você ser uma pessoa maledicente, uma pessoa de língua solta, uma pessoa fofoqueira, mexeriqueira. Então aquelas pessoas de bem, aquelas pessoas íntegras, aquelas pessoas que não gostam disso, acabam se afastando de você. É isso que o apóstolo Pedro diz, que eu citei há pouco. Você quer viver bem com todos e ser feliz? Refreia a sua língua. É a palavra de Deus, não é? Então, geralmente, um fofoqueiro procura outro fofoqueiro, não é? Outro fofoqueiro. Tem gente que fica na janela ou na porta de casa observando quem está passando, o que está acontecendo. Parece uma câmera HD, Full HD, registra absolutamente tudo, não é? E com o advento do WhatsApp, misericórdia, né, irmão? Misericórdia. Uma mulher, escute isso, uma mulher, ela espalhou uma fofoca acerca de uma certa pessoa que ela não conhecia muito bem, mas tinha inveja dessa pessoa, invejava essa pessoa. Alguns dias depois, o bairro inteiro sabia a história. A pessoa que foi alvo da fofoca ficou indignada, ficou muito ofendida. Mais tarde,
a mulher que espalhou o boato descobriu que tudo aquilo era mentira. Era uma fake news. Alguém havia feito uma maledicência acerca daquela pessoa. E ela ficou muito arrependida e foi visitar um velho sábio para descobrir o que podia fazer para consertar aquele estrago, para reverter aquela mentira, aquela fofoca, aquela maledicência. O sábio virou para aquela mulher que divulgou aquela mentira, dizendo o seguinte: vá até a praça principal, disse o sábio, compre uma galinha e mande matá-la. Depois, no caminho de casa, depene essa galinha, arranque as penas dessa galinha, uma a uma, e vai soltando as penas pelo caminho. A mulher ficou surpresa com aquela orientação do sábio, mas fez isso. Ela fez. Ela obedeceu a orientação do sábio. No dia seguinte ele disse: agora vá e recolha todas as penas que você deixou cair ontem e traga todas para mim. A mulher seguiu o mesmo caminho, mas, para o seu desespero, o vento havia dispersado todas as penas. Depois de procurar por horas, ela voltou com apenas 3 penas na mão. 3 penas. Está vendo, disse o velho sábio, é fácil soltá-las, impossível recolhê-las. Meus irmãos, minhas irmãs, com a fofoca também é assim. É do mesmo jeito. Não custa muito espalhar um boato, não é verdade? Mas depois que se espalha, nunca se pode reverter o dano completamente. Completamente. Eu quero terminar citando um dito popular que diz assim, olha que frase interessante. Muito provavelmente você já a ouviu. Pessoas inteligentes falam de ideias. Pessoas comuns falam de coisas. Pessoas medíocres falam de outras pessoas. Vou repetir. Pessoas inteligentes falam de ideias. Pessoas comuns falam de coisas. Mas as pessoas medíocres falam de outras pessoas. Praz aos céus que você não esteja no grupo das medíocres, daquelas que falam, comentam da vida alheia. Nunca se esqueça de Provérbios 6. Deus detesta as pessoas que andam disseminando
fofocas, maledicências. E não tenta justificar-se dizendo, mas pastor, é verdade, é verdade. Querido, querida, fofoca não é só aquilo que é mentira. Você pode ser fofoqueiro ainda que a notícia seja verdadeira, não é? Ainda que a notícia seja verdadeira. Há verdades, repito, que não devem ser ditas, não devem ser compartilhadas com ninguém. Você está viajando, andando, foi a algum lugar, viu algo suspeito, guarde para você. Guarde para você. Outra coisa, aquele candidato disse isso. Será que disse mesmo? Ou será que disse daquele jeito que a pessoa te passou? Não seja ingênuo, meu irmão, minha irmã. Não seja ingênuo. Não vai acreditando em tudo que alguém te fala. Não vai acreditando em todos os comentários. Não é? Nunca se esqueça da pena da galinha. Não é? Falar é fácil. Comentar alguma coisa é muito fácil. Depois é complicado. Há muitos anos atrás, um cidadão ubaense teve que pagar uma indenização muito alta na justiça, porque ele atrapalhou o negócio de duas pessoas. Alguém está vendendo uma propriedade, algo mais ou menos assim, e a pessoa foi lá e falou, não vende para essa pessoa não, que essa pessoa não paga, essa pessoa é desonesta. E a pessoa cancelou o negócio. E a outra pessoa ficou sabendo do comentário maldito, entrou na justiça por danos morais, e essa pessoa teve que pagar uma nota preta. Era uma pessoa avarenta, e ela entrou numa profunda depressão. Caso verídico, aconteceu aqui na nossa cidade. Entrou numa profunda depressão por causa da língua, tentando atrapalhar o negócio de alguém. Que coisa feia, que coisa horrorosa. A fofoca tem muito a ver com a inveja, não é verdade? Gente invejosa, gente mal resolvida. Pastor, mas fizeram fofoca de mim. Você fez? Não, não fiz. Entregue para Deus. Olha, eu vou encerrar lendo esse texto. Se você puder abrir aí a sua Bíblia, faça isso. Lá em Romanos, carta do apóstolo Paulo aos Romanos, depois de Atos dos Apóstolos. Romanos capítulo 12. Olha que orientação sábia do santo apóstolo. Romanos 12, verso 14 e seguintes. Romanos 12, verso 14 e seguintes. Abençoem aqueles que os perseguem. Olha só, você é crente ou é evangélico? Você é discípulo ou é evangélico? Se você é discípulo, você vai obedecer a palavra de Deus. Abençoem aqueles que os perseguem. Abençoem e não os amaldiçoem. Alegrem-se com os que se alegram. Chorem com os que choram. Tenham a mesma atitude uns para com os outros. Não sejam orgulhosos, mas estejam dispostos a associar-se à pessoa de posição inferior.
Não sejam sábios aos seus próprios olhos. Verso 17. Não retribuam a ninguém mal por mal. Procurem fazer o que é correto aos olhos de todos. Façam todo o possível para viver em paz com todos. Amados, nunca procurem vingar-se, mas deixem com Deus a ira, pois está escrito: minha é a vingança, eu retribuirei, diz o Senhor. Ao contrário, se o seu inimigo tiver fome, dê-lhe de comer, se tiver sede, dê-lhe de beber. Fazendo isso, você amontoará brasas vivas sobre a cabeça dele. Não se deixem vencer pelo mal, mas vençam o mal com o bem. Amém? Que Deus te abençoe, que esta palavra fique guardada aí no seu coração. Amém? Vamos orar? Ó Deus, muito obrigado, Senhor, por esta manhã. Obrigado, Deus, pela ministração da tua palavra. Ó Deus, tira dos nossos lábios comentários inadequados da vida alheia, aquelas palavras que não edificam, aquelas palavras que não enaltecem. Por favor, Senhor, põe um cadeado na nossa língua, Senhor. Refreia a nossa língua. Não permita que Satanás a utilize. Guarda-nos desse mal, desse pecado que a tua palavra diz que o Senhor detesta, que o Senhor abomina. Nós não queremos ser instrumentos de Satanás. Por favor, Deus, nesse momento de eleições municipais, guarda a tua igreja da fofoca, da maledicência, que não haja discórdia entre os irmãos por causa de campanha política, Senhor. Isso é algo tão insignificante, Deus, uma bobagem tão grande, mas os crentes mais fracos, Senhor, acabam caindo nessa cilada de Satanás e sofrem posteriormente com isso. Pai, pedimos que tu abençoes também neste dia a vida do nosso irmão Saulo, do nosso irmão Heraldo e da nossa irmã Ernestina, porque hoje eles estão fazendo aniversário. Abençoa todos eles. Abençoa essa pessoa, Deus, que me acompanha nessa live, nesta manhã. Guarde-a em teu poder, não só ela, mas também toda a sua família. É a nossa oração que fazemos a ti e oramos com ação de graças, no nome e nos méritos de Jesus. Amém. Amém. Amém, meus irmãos. Um bom dia para você. Bom é ter esperança. Amém? E quero aqui mandar um parabéns, um abraço para a nossa irmã Ernestina, né? Para o nosso irmão Saulo e para o nosso irmão Heraldo. Parabéns, se tiver churrasco aí na casa de vocês. Não esqueça do pastor, que a minha barriga já está roncando aqui. Acredite, tá bom? Fique com Deus e logo mais às 19h30, nós vamos ter uma palavra poderosa. E quem vai estar pregando é o aniversariante do dia, o Saulo, né? O Saulo Machado. Ele vai ser o instrumento de Deus. Tenho certeza que Deus vai usar o Saulo poderosamente para abençoar a minha vida e a sua vida também. Acesse lá no Facebook ou no Instagram da nossa igreja. Ou você pode acompanhar o culto também através da Cantagalo FM 87,5 ou na outra frequência 93,1. Tá bom?
Fique com Deus, um grande abraço. A orar, lembre-se de mim. Ore por mim, não te custa nada fazer isso. Um abraço. Tchau.